Olá pessoal, eu sou o professor Jonas Machado, da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Tenho trabalhado nessa instituição já há 30 anos, especialmente dando aulas na área de Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a língua hebraica, a língua grega, interpretação da Bíblia e disciplinas afins. Nos últimos anos tenho tido o privilégio de ter algumas publicações pela Paulus. Publiquei o Misticismo Apocalíptico do Apóstolo Paulo, foi publicado pela primeira vez em 2009 e foi reimpresso em 2015. Publiquei também comentários bíblicos, como por exemplo 2 aos Coríntios e também a carta aos Gálatas. Tenho participado também de publicações dos Atos Apócrifos dos Apóstolos. Já publiquei Atos Apócrifos de André e eu quero apresentar hoje para vocês essa publicação aqui, Atos Apócrifos de João. Trata-se aqui de uma tradução dos textos existentes que chegaram a nós desse Atos Apócrifos de João, de original grego, que eu traduzi para o português. Além disso, com uma introdução que fala justamente sobre esses fragmentos disponíveis, da relação de Atos Apócrifos de João com a Bíblia, com as Escrituras, e também da relação com os escritos da época, como as novelas gregas. E os destaques sobre as crenças que aparecem, que se sobressaem quando você lê esse texto. Na verdade, a obra gira em torno de 7 milagres. E também, em meio a isso, ele vai contando a história de pessoas que se convertem ao cristianismo pela instrumentalidade do apóstolo João, que nesse texto realiza milagres com autoridade e acaba resultando na conversão de pessoas, acaba resultando também na reação de várias pessoas. Um aspecto interessante dessa obra é que as mulheres estão muito presentes, elas se convertem ao cristianismo e ocorre um fator muito interessante e estranho para nós, que os estudiosos chamam de encratismo, isso é, uma crença de cristãos dessa época, de que as relações sexuais, mesmo no matrimônio, eram impuras e inadequadas. Inclusive, em alguns casos, é justamente a reação do marido, cuja esposa se converteu e não queria mais se submeter às relações maritais, que reagem e acabam hostilizando os apóstolos. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um testemunho das crenças de certos setores do cristianismo que foram se desenvolvendo, aqui especialmente no 2º século e no 3º século, que não representaram aquilo que nós conhecemos como história oficial da igreja, mas que fez parte da história da igreja e do cristianismo, porque essas obras circularam e foram lidas em igrejas de vários setores da antiguidade. Espero que você seja enriquecido, enriquecida com a leitura desse texto e que você possa crescer no seu conhecimento a respeito da história das crenças e da história do cristianismo.